Pessoal, Douglas aqui. Hoje a gente vai falar sobre o quarto nível neurológico, que é o nível das crenças. Então, quando a gente fala de crenças limitantes ou de crenças possibilitadoras, esse nível neurológico é o quarto nível neurológico e eu vou te mostrar no vídeo como esse nível funciona. Bom, vamos lá. A gente falou sobre ambiente, falou sobre comportamento, falamos também sobre capacidades no último vídeo e agora vamos falar sobre as crenças. A crença é aquilo que a gente fala, crença limitante, crença possibilitadora. A gente ouve às vezes muito pessoal de RH falando sobre crença limitante como crença limitadora e sobre como quebrar esse tipo de crença. Primeiro é importante entender que uma crença ela instala no cérebro por conta de uma emoção atrelada a uma situação. Então, se houve uma situação na empresa X, onde você foi demitido, por exemplo, aquilo instalou uma emoção, por exemplo, de tristeza por ter sido demitido. Então, a tendência é que toda empresa posterior, quando surgir uma situação parecida, a gente atrele aquilo com aquela emoção e tente se proteger, né? Então, muito provavelmente por isso, muitas pessoas, quando surge uma mudança dentro da empresa, elas associam com algo ruim, porque muito provavelmente mudança trouxe uma experiência ruim, elas tendem a fugir, né, daquela situação. Algumas pessoas, por exemplo, quando surge uma oportunidade de ser promovida, né, muito provavelmente na empresa anterior, quando surgiu uma oportunidade dessa, eventualmente aconteceu alguma situação, ela foi demitida ou ela não recebeu, ela foi frustrada porque ela não foi promovida. Então as pessoas tendem a fugir daquilo que as machucou no passado, né? Seja uma frustração porque eu não fui promovido, seja uma tristeza porque eu fui demitido, seja uma frustração porque o projeto não foi entregue e eu levei lá uma bronca do meu chefe, né? Ou seja, toda emoção que surge gera uma crença, toda crença é uma emoção atrelada a uma situação, né? Uma situação do dia a dia. Eu fui estacionar meu carro, aí tinha um rapaz de boné branco, bermuda, e ele me assaltou. Aí gerou medo, né? Ou seja, toda vez que eu ver alguém com boné branco andando na minha calçada, eu vou achar que é um assaltante, então é o que a gente chama de preconceito, ou seja, crença, né? Crença é um pouco diferente de honra, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de crença religiosa. A crença religiosa não foi necessariamente... Às vezes é uma situação, né, que trouxe uma emoção, uma experiência e a pessoa passou a acreditar naquilo. Pode ser também. Mas muitas das vezes a crença religiosa ela vem porque eu estou honrando alguma coisa no meu sistema familiar, ela vem daqui de cima e não necessariamente uma crença que está aqui, né? Às vezes a crença religiosa ela vem de um nível mais acima. Ou seja, sei lá, eu sou evangélico porque eu estou honrando o meu sistema familiar, minha mãe também meu pai também né? Não, eu sou convertido, minha família toda é católica, mas eu sou evangélico, porque eu tive uma experiência diferente, uma situação que me gerou uma emoção, e agora eu passo a acreditar nisso, né? Mas só para explicar, na verdade, não é nem o objetivo nem explicar a crença religiosa aqui, mas explicar que crença religiosa muitas vezes vem de um nível mais profundo, né? Ou seja, do sistema familiar. Então, crença, propriamente dita, ela surge de experiências da infância do passado, né? Desde a infância até a vida atual, ou seja, uma experiência que eu tive ontem, onde teve uma situação e uma emoção, vai gerar uma crença, eu vou passar a acreditar que aquilo é verdade absoluta na minha vida, o meu inconsciente ele vai sempre me proteger daquela situação ou vai me jogar naquela situação. Se for uma crença possibilitadora, por exemplo, toda vez que eu pego um dado vermelho, jogo para cima e dá um número e eu jogo na Mega Sena, eu ganho dinheiro. Então, se a pessoa fez isso, ganhou dinheiro uma vez, ela vai acreditar que aquilo vai acontecer de novo e ela vai tentar novamente. Por isso que alguns jogos de azar, né, dão azar, porque quando a pessoa ganha a primeira vez, ela acha que vai ganhar sempre, e aí ela tende, porque instalou uma crença, né, teve uma experiência, tive uma situação,
uma emoção, eu ganhei, fiquei feliz, né? Instalou a crença, aquilo vai me impulsionar novamente. Então é importante conhecer esse nível neurológico porque ele direciona ações que a gente executa muito ou ações que a gente não executa muito. E a melhor forma de lidar com as crenças é trazer luz, trazer consciência às nossas ações. Então, se eu estou fazendo uma coisa de maneira muito repetitiva e aquilo está dando errado, poxa, mas lá no passado deu certo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que começar a observar os meus comportamentos, principalmente, né, algumas capacidades também, mas principalmente comportamentos e reações. Eu tenho que começar a observar para ver se aquele comportamento ou reação não está sendo executado por conta de uma crença que foi instalada no passado. Por exemplo, se tem algo que eu não faço, né, mas eu deveria fazer, por que eu não faço? Porque lá no passado aconteceu uma situação e também teve uma emoção que gerou uma crença que aquilo é ruim, ou aquilo é uma situação que vai que vai me gerar uma dor, né? Sei lá, pessoas que têm dificuldade de falar em público, né? Por que eu tenho dificuldade? Dificuldade de falar em público é uma reação, ou seja, eu estou reagindo de uma maneira introspectiva a um ambiente onde eu tenho que falar, porque lá no passado aconteceu uma situação onde eu tive uma experiência ruim com a questão de falar em público, e aí hoje, quando eu estou em público, eu tenho reações que falam, não é legal falar em público, não precisa, não é pra mim, né? Então, a ideia de trabalhar crenças é para isso. E quando você encontrar alguém que tem uma crença diferente da sua, é importante saber, né, aí falando um pouco de liderança. Para liderança é importante entender o quê? Que a pessoa que você está liderando, ela teve experiências atreladas à emoção, que são situações atreladas à emoção. Essa pessoa, ela só vai mudar essa crença em duas situações. Se acontecer uma situação que ela não consiga evitar e acontecer uma experiência diferente daquela que ela teve antes, aí ela muda de crença, né? Ou se ela se autoavaliar e conseguir identificar evidências de que além daquela situação também houveram outras. Então, por exemplo, eu joguei o dado e ganhei dinheiro, agora eu acho que eu ganho dinheiro sempre, eu vou sempre apostar na loteria, né? Quando eu paro para pensar e para trazer consciência dessa situação, eu percebo que não tiveram só momentos bons, também tiveram momentos ruins, né? E aí eu paro de ter aquele comportamento que está fazendo eu gastar dinheiro com a loteria. E o contrário também é verdade. Poxa, se o rapaz de boné branco no meu portão me assaltou, eu tenho que prestar atenção que na verdade tiveram outros 10 situações em que eu não fui assaltado com o rapaz de boné branco no meu portão. Então, só que como uma experiência ruim, ela tende a gravar de uma maneira mais forte do que a positiva, porque o objetivo da crença é te proteger, o cérebro ele quer proteger você das situações, então toda experiência ruim ela vai ter uma força maior. Então ela é mais difícil de quebrar, é mais difícil. Então se eu estou implementando metodologia ágil, né, eu estou aqui trabalhando o meu comportamento, ambiente ágil, mas o cidadão que trabalha comigo, ele teve uma experiência por exemplo, com autogerenciamento, por exemplo, com trabalho em equipe multidisciplinar. Se ele teve uma experiência ruim, né? Se ele foi demitido por conta disso, de repente ele não tinha experiência na época, qualquer outra situação, a tendência é as pessoas da sua equipe não aderirem ao modelo, porque elas estão se protegendo de algo ruim que aconteceu no passado. Poxa, mas e aí a liderança, e os gerentes, e os diretores, todos os níveis hierárquicos, são pessoas que passaram por experiências ruins, né? Que em algum momento eles vão associar, não que a experiência foi igual, mas ele vai associar aquela experiência ao teu projeto. Então, se eu estou implementando aqui metodologia ágil, mas a diretoria não está comprando, porque na experiência de vida deles, eles estão associando as diversas experiências, as diversas situações do seu projeto, e aí eles não acreditam que vai dar certo, ninguém tem força para executar. Então é importante entender isso e
para quebrar, ou seja, para mudar a crença, não é simples, mas também não é impossível, é trazendo luz às experiências das pessoas mesmo. Então, se eu tive uma experiência ruim e aquilo gerou uma negativa, eu tenho que mostrar para aquelas pessoas que houveram também experiências boas. Né? Para que a evidência, olhando para o passado das experiências boas, elas comecem a tirar força da experiência negativa. Então, esse é um mecanismo, de uma maneira muito resumida, para poder implementar isso em algum lugar, é preciso estudar programação neurolinguística, é preciso estudar coaching, né, para que você consiga executar. Por isso que Agile Coach, que não conhece coaching, não é Agile Coaching. Por quê? Porque ele não tem ferramenta de lidar com crenças. Né? E se eu não tenho ferramenta para lidar com crenças, como é que eu vou fazer com que as pessoas possam aderir o meu sistema aqui de mudança? Né? Não tem como, porque eu estou tentando implementar um modelo que eu acho que funciona, né? Eu tenho ferramentas que vão trazer performance para a minha empresa, só que as pessoas elas têm crenças, porque elas passaram por situações e emoções onde elas não acreditam. Então, por mais que elas digam, né, fica difícil de engajar essas pessoas no meu projeto. Então, eu preciso aprender a lidar com a crença das pessoas, né, com respeito ao passado, respeito ao que aquelas pessoas viveram, para que elas possam ter uma nova visão, novas crenças, para que as crenças negativas percam força e as crenças possibilitadoras ganhem força a partir de então. Não é simples assim, mas é importante saber que isso existe e que é um nível neurológico onde a gente precisa trabalhar. Talvez essa semana ainda eu ainda vou liberar um vídeo falando sobre identidade. Então aqui é bem interessante, porque identidade é onde a gente vai trabalhar autoconhecimento, né? E é onde a gente vai passar a entender melhor por que algumas pessoas agem de uma maneira ou de outra. Ok? Até o próximo vídeo.